Ficou? Tá. Vocês só me dão um ok quando Pode começar a começar, gravação. Gravação Começou e já. transmissão iniciadas. Isso, já Perfeito. foi. Ô, Marcelo, por favor, vamos começar, então. Então tá, vou dar início a mais uma aula do Clube de Glomérulo. Hoje eu vou falar sobre as glomerulonefrites crescênticas. Para começar, eu vou começar explicando, né, o que são as glomerulonefrites crescênticas. Elas são formas de glomerulonefrite rapidamente progressivas. Elas são caracterizadas histologicamente pela formação de crescentes, em mais de 50% dos glomérulos, que vai levar a uma perda acelerada da função renal, geralmente em dias a semanas. E o que são os crescentes? Eles são formados por proliferação de células parietais da cápsula de Bowman e infiltração de monócitos macrófagos em resposta a lesões severas na parede capilar glomerular. E aí, nos próximos slides, eu trouxe exemplos de... Acho que não foi... exemplos de glomérulos com crescentes. Essa imagem, ela mostra, são cortes histológicos dos glomérulos, né? À esquerda tem alterações iniciais, né? São as alterações incipientes. O glomérulo, ele ainda mantém parcialmente sua arquitetura, mas já é possível observar que tem uma proliferação celular discreta no espaço de Bowman e tem o início da formação de crescente celular, e isso sugere uma lesão inicial. Já aí na parte direita, são alterações mais avançadas. A gente vê um glomérulo praticamente obliterado, grande crescente celular preenchendo o espaço de Bowman, tem compressão das alças capilares glomerulares e tem uma inflamação intensa. E isso representa uma fase mais agressiva de lesão. Então, essa progressão das alterações na imagem mostra a evolução da glomerulonefrite crescente. Quando é na forma incipiente, o tratamento precoce a gente ainda pode preservar a função renal, e na forma avançada, o dano tende a ser irreversível e pode evoluir para a falência renal aguda. Então, com a biópsia, a gente consegue identificar qual seria essa fase. Em relação à classificação imunopatológica, elas são classificadas em 3 grandes grupos, né? A anti-MBG, que vai ter uma deposição linear de IgG, por exemplo, a doença antimembrana basal, ou a Goodpasture, que é a síndrome que acomete o rim e o pulmão. Os imunocomplexos, que vai ter uma deposição granular de imunocomplexos, por exemplo, o lúpus, o IgA, a pós-infecciose e a crioglobulinemia, e a pós-imune, que vai ter pouca ou nenhuma deposição, como, por exemplo, a vasculite ANCA. Então, vou começar falando da doença antimembrana basal. O que é? É uma doença autoimune rara, que autoanticorpos eles atacam a membrana basal glomerular, principalmente contra a cadeia alfa-3 do colágeno tipo 4. Ela também afeta a membrana dos alvéolos pulmonares, e aí a gente pode ter uma síndrome pulmão-rim. Em relação à imunopatogenia dessa doença, os autoanticorpos, que são esses que eu citei, eles ficam circulantes, eles se ligam diretamente à membrana basal glomerular, vai desencadear a ativação da via clássica do complemento. Essa ativação do sistema complemento, ela resulta numa lesão glomerular direta, com dano às alças capilares, e aí pode ter um rompimento da integridade dessa membrana. Esse processo, ele vai levar ao recrutamento da integridade da membrana basal, e isso vai gerar uma inflamação glomerular intensa e vai culminar numa necrose, e a gente vai ter a formação de crescentes no espaço de Bowman. E essa formação de crescentes, ela é um marcador histológico clássico da glomerulonefrite rapidamente progressiva, que foi o que eu mostrei na imagem anterior. Além disso, entre 15% e 30% dos pacientes com doença antimembrana basal, eles também apresentam positividade
para os anticorpos ANCA, especialmente em P-ANCA. Então, eles são classificados como duplo positivos, que aí é antimembrana basal mais ANCA. Nesses casos, quando tem o duplo positivo, o curso clínico ele tende a ser mais agressivo, tem mais risco de recaídas, e aí vai ter um comportamento mais semelhante ao da vasculite associada ao ANCA. Em relação à manifestação clínica, do ponto de vista renal, a doença ela se apresenta tipicamente como uma rapidamente progressiva, ela é marcada por um início súbito, né, de sintomas. A gente pode ter hematúria, proteinúria, edema, hipertensão e pode ter a redução do volume urinário, né, que seria a oligúria. E em casos mais graves, o paciente ele pode evoluir rapidamente para uma insuficiência renal aguda e muitas vezes entrar até em diálise. Em relação ao sistema respiratório, a principal manifestação clínica é a hemorragia alveolar, que ela vai se manifestar principalmente como uma hemoptise, dispneia, o paciente pode ter tosse seca ou às vezes até produtiva. Em casos mais graves, ele pode ter insuficiência respiratória. E é comum, durante esses episódios de hemorragia alveolar, a gente pedir o exame de imagem e a imagem ser infiltrados pulmonares difusos. Além desses sintomas específicos, alguns pacientes eles podem ter sintomas também inespecíficos, aí às vezes pode ter uma febre baixa, um mal-estar, mas essas manifestações sistêmicas, elas são menos comuns na doença antimembrana basal. Em relação ao diagnóstico, então o primeiro passo para o diagnóstico é sempre a suspeita clínica, a combinação de sintomas que eu citei no slide anterior. A gente deve sempre levantar a hipótese de doença antimembrana basal e a confirmação diagnóstica depende dos exames laboratoriais. E sempre que possível, a gente vai fazer a biópsia renal. Em relação aos exames laboratoriais, o principal exame para o diagnóstico é a dosagem dos anticorpos antimembrana basal no soro, que pode ser feita por método como ELISA. A presença desses autoanticorpos circulantes ela é altamente específica e é confirmatória da doença. Em alguns casos, também podem ser solicitados exames para excluir outras vasculites, né, como a ANCA, que uma pequena parte dos pacientes, igual eu falei, eles podem apresentar positividade para a ANCA também. Em relação aos exames de urina e de função renal, o exame de urina, ele frequentemente vai ter hematúria, vai ter proteinúria, em alguns casos pode ter cilindros hemáticos também. E nos exames de função renal, geralmente vai ter um aumento rápido da creatinina e pode ter uma redução da taxa de filtração glomerular, né, por conta desse aumento da creatinina. Em relação aos exames de imagem, a gente pode fazer radiografia ou a tomografia de tórax, e aí pode mostrar infiltrados difusos, que são compatíveis com hemorragia alveolar, e sempre que possível a gente vai fazer a biópsia renal. A biópsia renal ela é considerada assim, padrão ouro para o diagnóstico. No exame histológico, a gente vai observar que tem uma glomerulonefrite necrosante com essa formação de crescentes, e na imunofluorescência vai ter um padrão clássico, que é o depósito linear de IgG ao longo da membrana basal. Então, isso é uma característica que é muito sugestiva da doença. Eu até trouxe um exemplo mais para frente, no nosso caso clínico. Em relação ao tratamento, o tratamento ele deve ser sempre iniciado sem demora, assim que a gente tiver a suspeita clínica, né? Mesmo antes da confirmação diagnóstica, por conta desse risco elevado da progressão rápida, né? E o potencial gravidade, né? Geralmente é uma terapia combinada. A abordagem padrão, ela inclui a plasmaférese diária, até que os títulos de anticorpos eles se tornem indetectáveis. A gente pode fazer o corticoide, a gente faz uma pulsoterapia inicial com a metil, pode ser de 500 a 1 grama de metil por via EV durante 3 dias consecutivos, e aí em seguida a gente faz a terapia oral com a prednisona, a gente vai iniciar com 1 miligrama quilo dia e uma dose máxima de 80 miligramas dia. E aí após essa fase inicial
né, aguda, a gente faz uma redução progressiva da dose ao longo de aproximadamente 6 meses. E a ciclofosfamida, que geralmente é administrada por cerca de 2 a 3 meses. Exceções a essa terapia mais intensiva. A gente não vai fazer em pacientes que têm a dependência da diálise nessa apresentação inicial, em pacientes que têm 100% de glomérulos com crescentes e em pacientes que têm mais de 50% de esclerose glomerular global e se eles não tiver hemorragia pulmonar. Então, esses pacientes, eles podem não se beneficiar do tratamento por conta da baixa probabilidade de resposta e tem um alto risco de toxicidade, né? Em relação à manutenção do tratamento, não se indica tratamento de manutenção após a fase inicial da doença, salvo nos pacientes que também têm a positividade para o ANCA, né? E o tratamento ele se encerra após a negativação de anticorpos e suspensão da imunossupressão. Em relação ao prognóstico, tem um risco elevado de falência renal e irreversível, com pior prognóstico se o paciente tem uma creatinina maior ou igual a 6 no momento do diagnóstico, tem oligúria ou anúria, se tem esclerose glomerular maior que 50% na biópsia, e a recidiva é rara quando é antimembrana basal puro, ao contrário das associadas ao ANCA. E aí eu trouxe para a gente elucidar um caso clínico do nosso serviço já. A AM, sexo feminino, branca, 20 anos, proveniente da Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, com relato de início de disúria e febre no início de fevereiro de 2024. Ela foi prescrita com pirídeo e ibuprofeno por 5 dias. A paciente ela manteve uma febre associada a episódios de vômitos, urina de coloração rósea, espumúria, edema em mãos e face e redução de diurese. Devido à persistência dos sintomas, ela retornou à UPA, onde foi prescrito clavulin e ela foi liberada. E no dia 16 de fevereiro, a paciente apresenta tosse, expectoração e hialina, uma epistaxe, procurando a UPA e sendo diagnosticado com quadro de dengue grave, sendo transferida para a UPA em Juiz de Fora. E aí ela fez um raio-x de tórax, sendo evidenciado pneumonia, e iniciou o tratamento com azitromicina e prednisona. Foi novamente liberada. No dia 19 de fevereiro, ela teve um edema, uma dispneia e uma pré-síncope no trabalho, e já no dia 21 ela procurou novo atendimento por piora desse edema e da dispneia, e aí foram feitos exames laboratoriais que demonstraram urgência dialítica, e aí ela foi transferida para a Santa Casa de Juiz de Fora. No contexto da internação, devido ao histórico de nefrolitise, foi realizada uma TC de urgência para verificar a possibilidade de quadro obstrutivo, sendo identificado 2 cálculos obstrutivos à direita, ocasionando leve dilatação do sistema coletor. Realizado ureterorenolitotripsia rígida a laser à direita, com implante do duplo J, em 25/2. E ela teve esse fator confundidor, né, da imatura, e ela apresentava um exame de urina constando dismorfismo eritrocitário. Então, foi indicada a biópsia renal, que foi realizada ainda na Santa Casa. Durante a internação no HU, ela apresentou hemorragia alveolar e o resultado do anticorpo, né, saiu depois que ela já estava no HU e era positivo no soro. E aí eu trouxe a biópsia dela. A membrana basal glomerular dela está rota em vários focos. No espaço de Bowman foram observados focos de adesão capsular, tinha necrose e tinha proliferação de epitélio com muitas crescentes. E também tinha bastante fibrina e focos de necrose nos tufos glomerulares. Em relação ao compartimento vascular, eles estavam dentro da normalidade, não tinham sinais de vasculite. No compartimento túbulo intersticial, o espaço ele estava largado, com moderada fibrose. Eles descreveram como 20 a 30%, e que era proporcional à atrofia tubular, e tinha presença de moderado infiltrado inflamatório. E, além disso, tinha também cilindros hemáticos. E no próximo slide, a imunofluorescência dela. A gente vê que tem um padrão brilhante, contínuo e linear, né?
foi quase tudo positivo, acho que ela só não positivou para IgA e C1q, mas o restante foi positivo, ali em IgG linear, que é o típico da doença. E agora eu vou falar sobre a vasculite ANCA associada. A vasculite ANCA associada ela é uma doença autoimune, que ela é caracterizada pela inflamação necrosante de pequenos vasos sanguíneos, sem os depósitos significativos de imunocomplexo, ou seja, ela é paucimune. E ela tem a presença dos autoanticorpos chamados ANCA, que são anticorpos anticitoplasma de neutrófilos. Os tipos clínicos são a GPA, que é a granulomatose com poliangeite, que antes ela era chamada de Wegener, a MPA, que é a poliangeite microscópica, e a EGPA, que é a síndrome de Churg-Strauss, que tem eosinofilia e asma. Em relação à imunopatogenia, os autoanticorpos ANCA, eles são dirigidos contra a enzima dos neutrófilos, principalmente a MPO, que está relacionada ao P-ANCA e PR3, que seria o C-ANCA, devido a essa perda da autotolerância. E aí, em situações inflamatórias, a MPO e a PR3, elas migram para a superfície dos neutrófilos. Os ANCAs, eles se ligam a esses antígenos e eles vão ativar os neutrófilos. Os neutrófilos ativados, eles liberam enzimas e radicais livres, aí formam os NETs e vão ativar o complemento. E isso vai levar a uma inflamação e destruição dos pequenos vasos. Nos rins, tem uma formação de crescentes e a necrose glomerular e não tem depósitos imunes visíveis, né? Por isso que é chamado de padrão paucimune. E em algumas formas, como a GPA e a EGPA, tem formação de granulomas extravasculares, com participação de células T e macrófagos. E aí pode haver falha nos mecanismos reguladores e uma persistência das células B autorreativas. E é por isso que eles podem ter várias recidivas. Em relação à manifestação clínica, a renal, que é a mais comum, pode ter uma proteinúria subnefrótica, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos e vai ter uma ira rapidamente progressiva. Em relação ao pulmonar, também pode ser hemorragia alveolar, gerando a síndrome pulmão-rim. E outros sintomas que também são mais inespecíficos, febre, emagrecimento, mialgias, sinusite, asma. Em relação ao diagnóstico, o primeiro passo laboratorial é a dosagem dos anticorpos ANCA, seria a MPO, que é a mieloperoxidase, geralmente que é associada ao P-ANCA, igual eu já citei, e o PR3, que é a proteinase 3, que geralmente é associada ao padrão C-ANCA. A detecção desses autoanticorpos, ela é altamente sugestiva das vasculites associadas ao ANCA, principalmente quando a gente já tem sinais clínicos compatíveis. Em relação à urina 1, né, o EAS, a gente vai ter hematúria, que muitas vezes é microscópica, a gente pode ter cilindros hemáticos, e isso vai indicar que é uma origem glomerular, né? Em relação à função renal, o comprometimento renal, geralmente, ele é rápido e progressivo, ele tem uma elevação súbita e significativa da creatinina, e a biópsia renal, que ela é fundamental para a gente poder confirmar o diagnóstico e para a gente poder também avaliar a gravidade, né, da lesão. Geralmente na biópsia a gente vai encontrar necrose glomerular associada à formação de crescentes também, indicando que isso é uma inflamação agressiva e destrutiva. Vai ter pouca ou nenhuma deposição de imunoglobulina nos glomérulos, que isso é um achado típico, né, da vasculite paucimune, que é o que diferencia a vasculite associada ao ANCA de outras formas de glomerulonefrite. Em relação ao tratamento, a indução geralmente é com corticoide em altas doses, a gente faz também o pulso de metil de 500 a 1 grama, 3 dias, né, seguidos, seguido da prednisona, 1 miligrama quilo dia. O imunossupressor pode ser a ciclofosfamida
ou o rituximab na dose de 375 miligramas semanal, 4 semanas, o Avacopan, que é uma medicação nova, ele é um antagonista de C5A, ele substitui o corticoide em casos graves, né? E aí a gente tem o Trial Advocate, que ele mostrou que o Avacopan, ele não é inferior e ele tem menos toxicidade do que os corticoides, né? Também a gente sabe dos efeitos colaterais do corticoide, então agora é uma medicação assim, alternativa. E a plasmaférese, ela não é recomendada rotineiramente, a gente vai considerar se o paciente tiver hemorragia alveolar, uma hipoxemia grave, ou uma rapidamente progressiva com a creatinina maior que 5,7. Em relação à manutenção, a gente vai iniciar após a remissão, geralmente 3 a 6 meses. A preferência atual é pelo rituximab, dose a cada 6 meses. Alternativas seriam a azatioprina e o methotrexate. Eu li também que o belimumab está sendo estudado para fazer a manutenção, né? Mas ainda não está liberado para esse fim. E geralmente é feito o corticoide em doses baixas por 12 a 18 meses. O prognóstico, sem tratamento, tem uma taxa de mortalidade alta, maior que 90% em um ano. Com tratamento adequado, a sobrevida renal em 5 anos é maior que 75%. E, como eu citei, as recaídas são comuns. Então, o paciente tem que ter um acompanhamento contínuo. E aí eu trouxe mais um outro caso, que é conhecido do nosso serviço, mas eu tive que resumir bem, eu tive que pegar só a parte que realmente ia contribuir para o nosso clube aqui, porque ele teve muita intercorrência com a gente. Então, é o THLS, 18 anos, procedente de 3 rios. Ele teve um quadro inicial em agosto de 2023, com adinamia, febre, úlcera oral, serosite e anemia. A primeira internação ainda em agosto de 2023, devido a derrame pleural, derrame pericárdico e pneumonia. Nessa ocasião, teve a hipótese de infecção viral, tendo alta. Em casa, ele manteve sintomas de dor torácica e dispneia, sendo investigado para o lúpus. Em outubro de 2023, ele foi reinternado e transferido para o HU para realização de biópsia renal. Ele possuía FAM, nuclear pontilhado fino 1/1280, anti-RO reagente, anti-LAR reagente e PANCA 1/40. Nessa mesma internação, foi realizada uma TC de tórax, que evidenciava uma consolidação em pulmão direito, comprometendo os lobos superior, médio e inferior, com broncograma aéreo de permeio e com opacidades em vidro fosco circunjacentes, podendo corresponder a processo inflamatório infeccioso ou uma hemorragia alveolar. E aí ele precisou entrar em diálise, mas ele saiu da internação sem dialisar. Ele precisou de algumas hemotransfusões, várias. Ele teve hematoma pós-biópsia, ele teve pneumotórax, ele teve que drenar derrame. Então, assim, ele teve bastante coisa mesmo. Em janeiro de 2024, ele foi reinternado devido à ira, e aí foi iniciada a diálise definitiva, né? Em janeiro de 2024. E aí eu também trouxe a biópsia dele. A membrana basal dele tem focos de ruptura, mas não tem buracos. Nos espaços de Bowman tinha focos de adesões e depósitos de fibrina, também com formação de crescentes celulares. Em relação ao compartimento vascular, ele também não tinha sinais de vasculite, nem de trombo. E em relação ao compartimento tubulo-intersticial, o espaço intersticial estava alargado, que era proporcional à atrofia tubular, e tinha uma presença de discreta fibrose, 10 a 20%, e alguns cilindros hialinos. Eles também descreveram que tinha um moderado edema. E a imunofluorescência dele é, assim, completamente diferente do caso anterior, né? Que, assim, quase nada, tudo negativo.
né? Ele só positivou em C3. Mas, assim, realmente muito contrastante. E aí, só para contextualizar, ele fez uso de micofenolato, fez uso de azatioprina, realizou pulsoterapia com metil e com ciclofosfamida até o final de 2023, que aí foi quando ele reinternou por atividade da doença, né? Então, ele evoluiu com falha ao tratamento com ciclofosfamida. Hoje, ele atualmente usa o rituximab. E aí eu trouxe só um adendo em relação ao transplante, em relação às vasculites ANCA-associadas, a gente tem que esperar pelo menos 6 meses em remissão, e aí o ANCA positivo, ele não impede de fazer o transplante, e na antimembrana basal a gente tem que aguardar pelo menos 6 meses com os anticorpos negativos, aí na antimembrana basal a gente tem que esperar negativar, na ANCA não. E é isso. Marcela, deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Qualquer coisa o João me ajuda.